Isaías, capítulo de número 17, profecia contra Damasco e Efraim. A continuação das profecias, das palavras condenatórias de Deus contra as nações do mundo, mostrando que Deus tinha e tem domínio sobre todo o reino, sobre toda a liderança, sobre todo aquele que exerce poder sobre uma nação. Capítulo 17, verso 1 diz assim: peso de Damasco, quer dizer, juízo de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem haver quem os espante. Aqui a palavra é contra Damasco. Damasco era a capital da Síria. Era e é ainda até os dias de hoje. E aqui diz que a cidade ficaria devastada, de forma que os rebanhos entrariam e pastariam dentro da cidade sem que houvesse nenhum impedimento de parte alguma. Por isso que ele diz que ali os rebanhos pastariam, deitariam e não haveria que os espantasse. Verso 3 diz assim, ó: e a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria, resíduo quer dizer o resto, né? Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. Aí veio de Damasco, que é a Síria, que é a parte de cima. E logo a partir do versículo 4, já começa a tratar do povo de Deus. Aí a referência é a Israel, porque pela ordem, o rei da Assíria, ele dominaria primeiro Damasco. Isso aconteceu no ano de 732 a.C., quando foi conquistada Damasco, capital da Síria, e depois ele parte para Jacó, que no caso é Israel, é o reino do norte aqui. A capital era Samaria. Por isso que quando ele fala já no versículo 4, ele está tratando da destruição do reino do norte, que aconteceu em 722. Isso aí mais ou menos 10 anos de diferença entre a queda de uma capital para a queda da outra. Aí aqui diz que naquele dia a glória de Jacó e a gordura da sua carne desaparecerá. Quando fala gordura da carne, é uma referência aos rituais de sacrifícios, né, que eram realizados em relação a Deus, referência a Deus. Quando fala a gordura da carne desaparecerá, que já não haveria mais sacrifícios desta parcela do povo de Deus, que é a chamada parcela do norte, ou o reino do norte, também conhecido como Efraim. Aí diz assim no 5, ó: porque será como o segador que colhe o trigo e, com o seu braço, cega as espigas. E será também como o que colhe espigas no Vale dos Refaíns. O Vale dos Refaíns é o Vale dos Gigantes, uma região que ficava a sudoeste de Jerusalém, mais para o sul e voltada para o sudoeste. Essa região era onde eram travadas diversas batalhas no decorrer da história. E ali quando ele fala que o segador que colhe o trigo e o braço que cega as espigas, quer dizer, a força do opressor viria para fazer uma grande devastação no povo de Israel. Essa é a palavra direcionada. Versículo 6. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores, de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. A palavra aqui, no caso, Deus ele está falando através do profeta Jeremias, que ele faria uma devastação no meio do povo de Israel, no meio do reino do norte. E ali eles seriam debulhados como segador que trilha, né? No caso, o sabugo, que tira o trigo da palha, aquele que trabalha em cima, na peleja, no Vale dos Refaíns, semelhante, uma grande devastação. Mas diz no 6 que ficariam os resíduos, ou seja, os rabiscos. Porque o rabisco era aquela porção que caía na hora da colheita e ficava no chão para que os pobres viessem atrás e catassem aquilo ali. Então está dizendo que mesmo com a devastação, Deus não destruiria de todo, mas seria como uma árvore sacudida, né? Sacudir a oliveira e cai todas as azeitonas.
mas ainda ficam algumas na folha, não é isso? Então está dizendo que ainda restaria um remanescente de Israel, esse remanescente ficaria nos galhos da árvore. A árvore aqui simboliza Israel, simboliza o povo de Deus. Aí diz o Senhor, Deus de Israel. 7. Naquele dia, atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Quer dizer, quando eles tivessem constatado, melhor dizendo, a devastação, a punição divina, aí eles olhariam para cima e verificariam que o Senhor, o Criador, o Santo de Israel, realmente era digno de toda a honra, glória e louvor, coisa que eles não estavam fazendo há muito tempo. No 8. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para imagens do sol. Isso quer dizer, no momento da opressão, da devastação, eles olhariam para cima, reconheceriam a Deus e não olhariam mais para os seus altares, para as suas idolatrias, para as estátuas que as suas próprias mãos fizeram, nem para os bosques que eram cultos às divindades, como Azerá, Baal, etc., nem para imagens do sol, porque eles também cultuavam os astros. Na ocasião, Israel estava totalmente pervertida, mergulhada na idolatria e nessas práticas pagãs. Versículo 9. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Está dizendo que naquele dia, quando fala aquele dia, é o dia do acerto de contas, é o dia do Senhor, o dia em que Deus vai acertar as contas com o seu povo também. Ele está dizendo que as cidades fortes serão cidades fracas, e na verdade não haverá lugares mais de resistência, porque sobre o cume das montanhas, aonde eles fizeram idolatria, haverá também assolação. Verso 10. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. A rocha é o Senhor. Pelo que bem plantarás plantas formosas, e as cercarás de sarmentos estranhos. Plantas formosas é no sentido de tudo aquilo que eles criam. E quando eles criam, eles acreditavam em coisas sem força. Não era a rocha de Israel, não era a fortaleza de Sião, não era o poderoso de Jacó, que é o Senhor, não. Eles atentavam para plantas formosas no sentido de outros deuses, outros cultos. E aqui diz que eles cercariam com sarmentos estranhos. Os sarmentos são galhos de videira. É os sarmentos, aqueles ramos, né? E você fazia uma cerca. Só que está dizendo que as cercas, elas são cercas estranhas, que elas não são cercas preparadas pelo Senhor. Olha no 11. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote. Mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Veja se você entende. Ele diz que eles estavam se abalizando em outros deuses, em outras práticas, criando sarmentos estranhos, cercas estranhas, porque não tinha resistência. A crença, o que eles criam em outras divindades, nos deuses pagãos, não tinham força. Por isso que ele diz assim, você vai plantar, vai cercar pela manhã. À tarde vai brotar, mas quando você menos esperar, a colheita vai voar no dia da tribulação. Tribulação é essa que no caso era a invasão da Assíria dominando, e fala com dores insofríveis, porque na verdade dores insofríveis são aquelas que a pessoa não pode suportar. Então do 17, do 1 ao 11, nós tivemos profecias contra Damasco, capital da Síria, e Efraim, que simboliza o reino do norte, que a capital era Samaria. Dos versículos 12 até o 14, nós temos aí a predição da ruína da Assíria, que a Assíria era justamente a que estava fustigando todos esses reinos, mas ela também, em determinado momento, sofreria a sanção de Deus mediante a Babilônia. 12 diz assim: ai da multidão dos grandes povos,
que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Aqui no caso, grandes povos e o rugir dos mares, na verdade simbolizam as nações que faziam parte do Império Assírio. Eles seriam também punidos por Deus em ocasião oportuna. 13. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Na verdade, aqui ele diz que vai haver uma devastação sobre a Assíria. E os mares, quando fazem aquele barulho, né, chocando-se contra as pedras, é um barulho alto. Então aqui ele diz que a Síria tem um grande poder, só que esse poder vai ser aniquilado pelo próprio Senhor. Aqui diz que será como a pragana nos montes. A pragana é aquele pó, o restolho, né? Aquela poeira que fica. E diz mais, como o vento que leva a bola diante do tufão. Bola diante do tufão é aquele resto de poeira que o vento vai assoprando e ele vai se tornando uma grande bola, né? Aquela que a gente via nos filmes, antigamente filmes de faroeste, aparecia muito isso no deserto, né? O vento ia empurrando, aí aquelas bolas grandes iam voando no meio do terreno, né? E essa bola de tufão, diante do tufão, é o que o vento espalha o pó e a poeira vai gerando aquela bola. Isso aqui era para mostrar o estado de devastação que seria atingida a Síria. Olha no 14. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Tipo o seguinte, eles vão ter sofrimentos e pavores, e depois mais sofrimentos e pavores até a devastação. Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Por quê? Esse que está sendo citado é a Assíria, que automaticamente despojou o povo de Israel que foi anteriormente. Então, o povo de Israel que foi saqueado vai ser aquele mesmo que vai ver o saqueador também sofrendo a sua punição. Esse aqui foi o capítulo 17 do profeta Isaías. Lembrando que quando fala aqui segador, colheita, é sempre aquela linguagem do lavrador, do homem do campo. Era uma linguagem que era bem compreensível para os leitores daquela época. Então, Isaías, capítulo de número 17.